Valendo. Boa noite, minhas queridas, meu povo abençoado, graça e paz. Mais uma noite, mais uma quarta-feira, né? Firmes em Cristo Jesus. E vamos seguindo em fé, vamos rompendo em fé. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos deu graça, não é? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa sala de oração. Já faz o quê? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, né? Toda quarta-feira, uma quarta-feira ou outra, que não é possível, mas é bem frequente, graças a Deus, nas quartas-feiras. Você ouvinte, você que vai nos ouvir pelo YouTube, pelos nossos canais de mídias sociais, sejam bem-vindos. Sala de oração da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar? Enquanto o pessoal vai entrando, né? Vamos falar com o nosso Deus. Já vai pensando aí no seu pedido de oração, daqui a pouquinho eu vou fazer a exposição bíblica e depois você pode fazer o seu pedido de oração, tá? Amado Deus, como é bom estar na tua presença. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por ter nos dado graça, Senhor. Estamos respirando, estamos vivos, estamos felizes, apesar de todas as coisas, porque o Senhor nos faz assim. Obrigado, Senhor. Receba o nosso culto santo, vivo, racional a Ti, Senhor. Embora estamos longe, mas foi a alternativa que achamos de nos encontrar todas as quartas-feiras para meditar, para aprender na palavra da palavra do Senhor Jesus e também orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos objetivos. Senhor, nós Te damos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, inclusive até vou deixar aqui registrado aqui ao vivo, que deveria ter mais pessoas aqui ouvindo, né, da igreja. Por quê? Porque hoje é um ensinamento que serve para todos, desde a criança até o mais velho dentro do contexto da igreja, né? A criança, o jovem, o adolescente, a irmã, o irmão, o senhor, a senhora, os pastores, os líderes, os casais, todas as pessoas da igreja, né? Aqueles que são membros, a membresia da igreja, os congregados, os visitantes, os amigos. Então, é muito importante. Inclusive, nós entendemos que a orientação não é só para quem está aqui na sala, mas todos aqueles que vão ouvir, assistir esse vídeo, né? De repente, de uma outra igreja, de uma outra denominação, eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, então? Me perdoe, minha garganta está meio seca. Com licença aqui, peraí. Vamos falar, então, hoje sobre um tema muito bacana. 3 maneiras de ajudar os visitantes a se sentirem bem-vindos em sua igreja. Isso aqui é muito especial porque a pior coisa que tem é alguém ir pela primeira vez, ou seja qual às vezes for, mas que seja visitante para ir à igreja, principalmente as primeiras vezes, e ser mal recebido, né, irmãos? Eu não tenho dúvida se eu perguntar aqui para vocês, se vocês tiverem alguma experiência negativa ou positiva, vocês vão ter história para contar em relação à igreja que você foi, né? Ou a igreja que você congrega hoje, se você foi bem recebida, ou em outro lugar que você passou e não foi bem recebido. Então, é muito importante esse tema de hoje, tá bom? Por quê? Porque a gente vai aprender aqui hoje, vai pôr em prática, tá bom? Bem, hoje quem vai nos dar a graça aqui, vamos pegar hoje também mais um artigo lá do site Coalizão do Evangelho. Quem vai nos ensinar hoje é o pastor Rony Martin. Ele é fundador e pastor líder da igreja Substance Crush, tá bom? E quem subscreveu, traduziu esse artigo foi o irmão Abner Arraes. Como sempre, a gente vai ler com vocês o artigo, vai ler o pensamento do autor e nós vamos comentar aqui, eu, juntamente com todos vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Honestamente, né, irmãos, isso não deveria ser tão fácil, né? Porque receber pessoas
diferentes famílias, homens, mulheres, diferentes pessoas, né? Pensamentos de pessoas, famílias diferentes, lugares diferentes. Mas hoje vamos aprender 3 maneiras de ajudar as pessoas que virem à igreja se sentirem bem-vindos em nossas igrejas. Muitas vezes fazemos com que seja realmente difícil para a maioria dos desigrejados. Vamos usar mais uma vez esse termo, não é? Ou para os visitantes. E aqui a ideia é que os irmãos compreendam assim, que o nosso visitante, né, as pessoas que vão pela primeira vez conhecer a igreja, ele pode ser uma pessoa ímpia, ele pode ser uma pessoa desigrejada, ele pode ser uma pessoa desviada, tá bom? Então vamos usar esses termos aqui. Então, que adentram as portas da igreja, né? São esses tipos de pessoas. A condição deles, como é claro que não são dos nossos, ou seja, é incontestável, a partir do momento em que são recebidos por uma equipe excessivamente entusiasmada, de animadores, de torcida, desajeitados, por exemplo, convidando-os para um lugar mais feliz da terra, ou seja, por um agrupamento de pessoas assustadas, implorando a Deus para que não tenham que fazer contato visual com os recém-chegados. O que quer dizer? O que acontece hoje na maioria das igrejas? Quando um visitante vai visitar a igreja, parece que as estratégias, o grupo de recepção, as pessoas que estão ali prontas para receber, acaba constrangendo essas pessoas, né? E eu posso pensar assim, assim até estar no lugar dessas pessoas. A pessoa pode pensar assim, poxa, ai, tomara que ele não falar comigo hoje, ai, tomara... Porque muitas vezes as pessoas ela quer receber uma boa palavra, um bom louvor, um louvor vibrante, né? Uma adoração que adora Cristo, uma palavra cristocêntrica, uma palavra que realmente fala ao coração, que mexe com a pessoa, não que ela quer ouvir, né, gente? Que a igreja está pronta para pregar aquilo que Deus revela nas Escrituras. Mas são situações que acontecem, não é? Nas igrejas, em detrimento aos visitantes, seja qual for a classe, desigrejados, desviado, já falei para vocês, né? Afastados, independente da classe de pessoas. A razão pela qual comecei assim é porque a jornada do não crente à sua igreja frequentemente começa assim, né? Portanto, o que podemos fazer para ajudar pessoas de fora a se sentirem bem-vindas, sem transformarmos a igreja em uma mesa onde cada um serve do que se deseja, ou seja, em um restaurante do tipo self-service evangélico. Entendeu agora? Então, por exemplo, as igrejas hoje, eles querem agradar tanto o visitante que eles fazem coisas mirabolantes, não é? Então, cada igreja tem uma estratégia e tal. Então, vamos aqui, biblicamente, aprender sobre 3 coisas importantes para receber bem nossos visitantes, tá bom? Em outras palavras, como podemos tornar o evangelho compreensível para aqueles que têm pouca ou nenhuma relação com ele? É o caso do visitante, né, irmãos? Minha sugestão é simplesmente esta: devemos usar a hospitalidade do evangelho a fim de apresentar um convite à realidade do evangelho. Note bem isso, irmão, isso aqui é interessante. Devemos usar a hospitalidade do evangelho, a fim de apresentar a essas pessoas o quê? Um convite à realidade do evangelho, a verdade de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Mas vamos lá agora. Vamos falar agora sobre a questão da hospitalidade do evangelho. Conforto não precisa ser sempre uma palavra maldita, de 8 letras dentro da igreja. O primeiro pensamento que provavelmente vem à mente de uma pessoa quando ela entra... Só um minutinho aqui, irmãos. Em uma igreja, ela pensa o seguinte: vou se sentir confortável aqui,
Então, a primeira coisa que o visitante vai pensar é isso. Será que nesse lugar eu vou se sentir confortável? É uma pergunta. E é uma pergunta válida, né? Honesta. Aqui estão duas maneiras simples de demonstrar a hospitalidade do evangelho na igreja. Primeira coisa, para mostrar essa hospitalidade do evangelho, ser amigável. Então, a gente precisa ser amigável com as pessoas. A maior parte dos visitantes não terá problema com cristãos que são genuinamente amigáveis e gentis com eles. É uma tragédia que tantas igrejas tenham problemas nessa área. Percebi que, na realidade, a amabilidade necessita ser ensinada. Então, isso é legal. Então, é interessante. Né? E frisa bem aqui o autor, é interessante falar, que é uma amabilidade cristã. Não é forçação de barra, não é treinamento, não é isso. A pessoa em Cristo, o cristão, o caráter do cristão, ele já vai demonstrar ser amigável para com o visitante. Não é? Então, um aperto de mão, seja bem-vindo, olá, tudo bem? Eu sou tal fulano, se apresentar, né? Puxar um assunto ali bacana, olhar nos olhos sempre, eu acho muito interessante isso. Quando a gente cumprimenta alguém, olha nos olhos da pessoa, mesmo que a pessoa seja tímida, né? Está num lugar que ela não conhece, visitante, mas olá, graça e paz, seja bem-vinda, bem-vindo. Olha nos olhos, né? Para que isso traga uma segurança, para que a pessoa se sinta, a pessoa perceba em você e em nós, na igreja, uma igreja amável, ou me desculpa, amigável. Em nossa igreja, ele está citando aqui um exemplo, né? Na igreja dele, temos uma diaconisa de hospitalidade chamada Gillian, que ensina o nosso povo a ser amigável. Nunca devemos pressupor que as pessoas saibam como ser amigáveis. Os membros da igreja necessitam saber que demonstrar o amor de Cristo começa por ter interesse genuíno e ser hospitaleiro pelas pessoas que Deus traz até nós. Então, a primeira coisa da hospitalidade do evangelho é ser amigável com as pessoas. Demonstrar essa hospitalidade mais genuína, que vem de Cristo, que vem de verdade. Não é? Quem nós somos de verdade? Cristãos. Segunda coisa é seja prestativo. A segunda coisa da hospitalidade do evangelho, né? Entrar numa igreja nova pode ser desconcertante, independentemente do trabalho do seu edifício. Para um estranho, pode parecer assustador ou espantoso até. Parte de ser amigável é responder às perguntas que as pessoas passam a ter, mas que talvez existem em fazer. Existem não, hesitem, de hesitar, de não fazer, tá? De não fazer as perguntas, mas que talvez hesitem em não fazer. Se você estiver em um espaço de conforto onde o fluxo não seja tão óbvio, certifique-se de que as pessoas saibam que você é, para onde ela deve ir e que você está disposto a responder qualquer dúvida que ainda insista, né? O que ela tiver. Então, por exemplo, quando a pessoa chega na igreja, ela não sabe onde sentar, por exemplo, né? Ela quer se situar no ambiente. Então, olá, graça e paz, seja bem-vinda. Pode ficar à vontade, pode sentar aqui, aonde você achar por bem sentar, o nosso caso, né? Tem igrejas que separam, né? Homens de mulheres, não é o nosso caso, né? Onde tiver um espaço vago, né? A pessoa pode ficar à vontade, seja na frente, seja no meio, seja atrás, mas ser prestativo é prestar atenção nas necessidades, seja de perguntas, né? de ambientalização do ambiente, ou seja, a pessoa precisa se achar em um lugar novo. É igual quando você vai para o hospital, vai numa clínica, por exemplo, numa clínica particular. Você fica assim, olá, bom dia. Primeira coisa, tem uma recepção na frente, não tem? Então, bom dia. Aí a moça fala assim, ó, você vai falar, eu vim consultar com um ginecologista. Ela vai indicar, ó, tudo bem, aqui tá tudo bem, ok, esse documento, fez sua ficha, ó, só pode sentar aqui na frente, só tem um painel, ou seja, a pessoa indica onde você vai sentar. Então é mais ou menos essa a ideia
que o autor está dizendo. Então, repetindo, uma igreja que demonstra hospitalidade do evangelho, ela tem que ser amigável e depois tem que ser prestativa. A igreja precisa ser prestativa. Quando uma pessoa é bem ajudada, com uma hospitalidade amistosa, prestativa e orientada pelo evangelho, recebe um convite explícito para ouvir a realidade inquietante do evangelho. Então, a nossa atitude de receber esse visitante, seja ele quem for, de forma hospitaleiro, né, e demonstrar nossa hospitalidade sendo amigável e prestativo, isso vai levar esse visitante a compreender o evangelho, não é? Então, essa é a nossa missão, é fazer com que aquela pessoa que foi a primeira vez na igreja compreenda o evangelho e pelo menos saia dali compreendendo, pelo menos traga uma inquietude no seu coração, porque às vezes o evangelho ele é amor, mas ele é justiça, ele é poder. Então muitas vezes o evangelho ele dá aquelas apurranadas na gente, né? Vamos falar com popular, a palavra mais popular, dá aqueles tapinhos na cara assim, ei, acorda. Então é isso que os visitantes precisam entender, é compreender o evangelho na íntegra, tá bom? Mas vamos lá, tendo dado essa introdução, vamos agora nas as três qualidades, né, ou as três maneiras de a gente receber os visitantes em nossa igreja, ou dar os bem-vindos em nossa igreja. Primeira coisa, primeira maneira que a gente precisa fazer é o seguinte: reconheça os visitantes. Para isso, ele usou um texto bíblico, se você puder anotar, depois abrir, eu vou ler com você, tá bom? Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos. Portai-vos com sabedoria, para que os que são de fora aproveitai as oportunidades. Lindo isso, né, gente? E a ideia aqui não é dar oportunidade do ponto de vista de dar o microfone, fazer o visitante falar, ou, né, ou expressar diretamente. Não, não é isso. Não é? É muito pelo contrário. Para que esse visitante, esta pessoa de fora, possa aproveitar o máximo daquilo que está sendo pregado, da essência do culto, né? Da liturgia do culto, seja no louvor, seja a palavra, seja os testemunhos, seja na leitura da confissão de fé, por exemplo, para que esse visitante perceba a nossa origem, a nossa essência. Ok, gente? Quem está entendendo aí, dá um joinha, por favor. Beleza? Maravilha. Então, a primeira maneira é reconhecer os visitantes. Colossenses 4, 5. Que isso seja feito no início, ao fim, ou durante o culto. Reconheça respeitosamente aqueles que vierem e não se consideram seguidores de Cristo, longe de ser exclusivo. Isto comunica que as pessoas com que uma diversidade de crenças, perspectivas e visões de mundo têm um lugar valioso nos bancos da sua igreja. Então, a gente tem que conhecer ou reconhecer esses visitantes, né? Dar o devido valor. Independente do que ele é, qual a religião, qual o credo, o que ele acha, o que ele crê, o que ele não crê, né? A razão de ele estar ali é a vontade soberana de Deus. Então, nós temos que aproveitar esse momento para situá-lo, né, dentro do culto na igreja. Ou seja, agora o autor vai falar, é uma oportunidade para quebrar alguns dos estereótipos, né, perpetuados por pastores e líderes que falam de maneira superior aos perdidos. Ou seja, desprezam, né, aqueles que não estão na igreja, aqueles que estão afastados, os desigrejados, os visitantes, no modo geral, né? Em vez disso, podemos falar favoravelmente da graça de Cristo, aqueles que vivem na ausência de seu favor. Então, é fazer aquele visitante compreender que graça é essa, né? Porque eles nem conhecem que graça é essa. Eles são ausentes desse favor que é imerecido, que é a graça, não é? Vamos lá. Segunda maneira de a gente receber o visitante. Para quem está chegando agora,
eu classifiquei os visitantes aqui como desigrejados, fracos na fé, desviados, ou seja, aquelas pessoas que deixaram de ir à igreja por algum motivo, né? E todo tipo de pessoas que visitam a igreja. Ponto. Tá bom? Então, primeira maneira é reconhecer o visitante. Segunda maneira, evite o linguajar dos de casa. Isso aqui é muito bacana, irmãos. O que quer dizer isso aqui? Vamos lá, vamos para o texto primeiro. Colossenses 4:6, na parte final. A vossa palavra seja agradável. Olha que legal isso, gente. Então, a linguagem, a pregação, o louvor precisa comunicar com as pessoas. A priori, isso tem que ser feito no culto e na igreja, independente que tenha visitante ou não. Mas quando houver visitante, isso tem que ser de forma mais preparada, conduzida. Por isso que é importante o preparo, a liturgia do culto. Eu costumo dizer nas minhas aulas, para algumas pessoas que me perguntam, nos discipulados, que o culto que é recebido por Deus, ele tem que ser racional. A Bíblia, a gente não vai encontrar na Bíblia dizendo que o culto tem que ser espiritual. Tem que ser racional. Em que ponto de vista? No ponto de vista que seja entendível. A ponto de quem está no culto e na igreja compreenda, internalize aquilo que está sendo exposto através da mensagem, aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo lido, até as nossas ações na igreja, né? De que forma estamos recebendo esse visitante, estamos tratando essas pessoas. Isso é muito importante, irmãos, o linguajar, tá bom? Então, dada a minha pequena parcela, eu quero falar um pouquinho sobre o autor. Ele diz assim: não quero dizer que se deve evitar usar palavras tais como propiciação, justificação ou santificação, que por sinal falamos domingo passado, né, sobre propiciação, né? Temos que falar, continuar falando. Talvez seja uma linguagem que o ímpio ou o visitante não entenda, não é? Olha o que ele fala. Explique bem esses termos, pois eles comunicam a graça de Cristo. Falo sobre evitar o uso de linguagem familiar aos de casa, mas que faz alguém se sentir como se tivesse acabado de entrar em um clube exclusivo, onde senhas secretas e aperto de mão exclusivos são normas a serem seguidas. Não é? Então, tomar cuidado com isso. Pregar o evangelho de forma coerente, simples, que comunica. Evite usar acrônimos ou apelidos engraçadinhos para ministérios e eventos que tornem impossível para qualquer um que esteja presente pela primeira vez. Um culto dos domingos, saber do que está falando. Ou seja, vamos falar uma linguagem crentez, vamos dizer assim. Isso confunde os visitantes. Então, eu sempre prefiro usar se o culto seja um pouco mais formal, tá bom? Mesmo porque somos uma igreja reformada, nós cremos nisso, tá bom? É aquilo que regula o culto que é importante, a palavra, o evangelho. Rapidinho para a gente terminar, senão não dá tempo. A terceira maneira de receber o visitante é aceite a loucura. Que é isso? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eita glória, é bênção, né, irmãos? Paulo nos diz, agora o autor dizendo, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não foram salvos por ela. Se isto é verdade, esta é uma mensagem que não necessita ser enfeitada, por exemplo. Nem pode ser assim, e nem pode ser. Assim necessita ser clara e convincente, né? Comunica, mas necessita ser pregada para homens que não temem a natureza condenatória do seu conteúdo. Um evangelho movido pelo conforto, deixa de articular o alarmante desconforto de um Cristo sofredor. É o que Paulo diz, que necessita ser compreendido a cada vez que um pregador abre a boca.
Então, se o texto está dizendo sobre cruz, é para pregar sobre cruz, né? Então, para o visitante, isso vai ser loucura, né? Por exemplo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Talvez para o visitante, primeira vez, é loucura, mas a gente tem que continuar firme nos princípios, pregando a palavra de Deus, tá bom? É por isso que essas 3 maneiras de como a gente receber é bíblica, tá bom? Então, para a gente encerrar, ele fala assim, ó: não há truques ou artifícios para garantir que visitantes automaticamente se sintam bem ou bem-vindos em sua igreja. Embora muitas igrejas façam coisas tolas e constrangedoras até para vender ao mundo um produto que nunca fez parte daquilo que a igreja necessita proclamar, né? Sabemos que quando o evangelho é praticado de maneira hospitaleira e é pregado com humildade, o Espírito se agrada em salvar muitos dos que estão perecendo e trazê-los para a comunidade como filho que foi comprada pelo preço de sangue. Tá bom? É muito simples, é muito óbvio, irmãos. É por isso que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho, fico muito satisfeito, ponto de vista contente, né? Fico muito contente de saber que a nossa igreja é uma igreja que é simples do ponto de vista da estrutura, mas tem uma ordem, né? Tem algo que regula o nosso culto. Isso é muito importante. Que todos os visitantes que chegarem à nossa igreja sejam bem-vindos, que possamos perceber qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós. Então, fique aí com essas 3 maneiras, né? Com essas 3 maneiras de como receber o visitante. Tá bom? Que Deus os abençoe. Eu quero dizer a vocês que esse material vai ficar disponível no YouTube e também para os membros da igreja, para os congregados, para os visitantes também, que quiserem abaixar o nosso aplicativo, terão também esse estudo e esse artigo lá no nosso aplicativo, na aba arquivos. Depois você vai lá, estudos bíblicos, vai estar lá o nosso material. Vamos orar? Nós temos aí 4 minutos para orar. Vamos abrir os áudios em nome de Jesus. Então, em poucas palavras, vamos pedir as orações. Eu quero pedir, estou com um propósito da empresa para acontecer, preciso fechar um contrato. Já fiz várias reuniões, mas ainda não tive nenhuma solução, nenhuma resposta sobre isso. E o evento a qual eu quero fechar esse contrato é sábado agora. São 7 dias de trabalho lá, né, para atender os peritos da Receita Federal. E eu estou orando para que isso aconteça. Se for a vontade do Senhor, que Ele me abençoe com esse contrato. Tá bom? Amém. Ana Maria de Fátima. Pastor, pela saúde, a minha causa no INSS, por todos da igreja e pela construção. Amém, minha irmã. Vamos orar sim, viu? Netinha. Rapaz, eu vou continuar o mesmo pedido, né? Vou continuar indo em prol do meu irmão aí também. Pelo Zé. Vamos continuar. Isso. Vamos orar. Vamos orar intercedendo o tempo todo, porque agindo Deus, quem impedirá? Mano Lourdes. A Deus. Eu gostaria de pedir oração pelo... Estou com um propósito novo aí, um recomeço, e já dei início, e que Deus restaure a minha saúde para que ele possa ser concluído com sucesso, com êxito, e né, que Deus me abençoando, a obra do Senhor também é abençoada, e que dê certo. Amém. Amém. A gente que é cristão assim e sabe bem ser grato, né? Agora tô falando por mim, pela Lourdes, que eu até sei que ela está pedindo, porque eu acho que já sei, acredito que sei. Agora, no modo geral, né? Como eu sei que nós somos gratos a Deus, nós fazemos nossos votos, né? Os nossos propósitos. Então, tudo aquilo que nós ganhamos e temos não é nosso, é do Senhor. Né? Seja a aposentadoria da irmã, seja o meu contrato, seja o novo negócio da Lourdes, seja o que a Netinha está precisando. E a gente, independente se ele der ou não, nós vamos continuar agradecendo, porque ele é Deus e continua sendo Deus. Né? A vontade dele primeiro, né, pastor? Sempre. A vontade dele é soberana. E outra coisa, ele já conhece as nossas necessidades. Então, a gente precisa estar no caminho do Senhor para que se cumpra a vontade dele em nós, não é?
Vamos orar então, meus Amém. irmãos, minhas irmãs? Ô Senhor, nós te louvamos, te damos graças. Seja feita. Oh, Jesus, tu conheces nossas necessidades, Espírito nossos Santo, planos, invade minha mente, meu coração. aquilo que nós queremos, Que o nosso Senhor futuro, possa me nosso ensinar, meu Pai, presente. como Oh, seguir Senhor, que se cumpra a tua vontade, porque nós cremos num Deus Em que nome de rege Jesus, abençoa todas cada as um dos coisas. meus irmãos, meu E Pai, que a causa nós, do teu como teus servo, servos, como as tuas servas, nós te estejam no seu apresentamos diante do propósito. Senhor nesta hora, meu Oramos pela Deus. vida do Zé, Pela vida do meu Pai, Zé, com as suas visita mãos sobre a ele vida dele, nesta da hora, cura, Senhor, da fortifica, libertação restabeleça, total. se assim for da tua Abençoa também o vontade, do propósito da seu irmã Maria de plano, teu Fátima no querer, a INSS, causa da que irmã haja Fátima, o meu Pai, alívio na das justiça dores no aí, da INSS. família, A a tua irmã vontade, meu Deus, seja Lourdes, a feita. minha Que causa, Senhor todos que repreenda aqui o estão, que Senhor, esse aqueles que recomeço pediram, seja para a Pai, glória nós do teu nome. colocamos em tuas Eu posso mãos, colher os porque tu és frutos, um meu Deus Deus. E a misericordioso. tua A Bíblia diz vontade assim que seja feita, quando meu tu Pai. queres ter misericórdia, tu tem misericórdia de quem tu queres. Portanto, nós humildemente pedimos misericórdia e te colocamos em tuas mãos as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Senhor, se tu cumprir, se tu fizer que nós consigamos o que nós estamos pedindo aqui, tu és Deus. E se tu não nos der, se tu continuas sendo Deus. É nisso que cremos e é nisso que oramos, que se cumpra somente a sua vontade em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te agradecemos. Amém. 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 Minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz. Compartilha aí esse vídeo que vai ajudar muita gente aí nas igrejas, viu? Beijo no coração, Deus abençoe, até a semana que vem com uma nova Em nome de exposição. Jesus. Que o nosso bom Deus, o nosso bom eterno Deus, olhe para nós com um olhar de misericórdia. Tchau, Deus abençoe, Amém. paz. Amém. A bênção de Cristo na vida de cada um de vocês. Amém. Tchau, Amém. Netinha. Tchau, Maria de Fátima, Mano Luz, Beijo. Marina, Letícia. Netinha. Beijão. Domingo tem galinhada. Domingão, estamos lá na galinhada. Em nome de Jesus, Pai do Senhor. Amém. Tchau.